Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo a este vídeo. Vamos dar continuidade à leitura deste livro, Restituir a História às Sociedades Africanas, Promover as Ciências Sociais na África Negra, do Jean-Marc Ella. E hoje faremos a leitura do capítulo 2, A África para além do africanismo. Então vamos lá. O outro e o Algures. Num apontamento célebre do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Rousseau escreve: há 300 ou 400 anos que os habitantes da Europa inundam o resto do mundo e publicam sem cessar livros de viagens e de relações, mas estou convencido que os únicos homens que conhecemos são os europeus e parece pelos preconceitos ridículos que ainda subsistem, mesmo entre os letrados, que cada um não faz mais sob o nome pomposo de estudo do homem que o estudo dos homens do seu país. Nada parece resumir melhor o estado da questão do ouro no momento em que, em pleno século das luzes, se restitui ao homem selvagem a dignidade de um objeto completo de conhecimento, designando-o como objeto etnológico. Para numerosos espíritos dessa época, como para outros no futuro, é com certeza deste homem que há algo de novo para aprender, não surpreendendo o olhar que ele ergue sobre o europeu, mas compreendendo a sua voz vinda de Algures e que só se pode ouvir porque ela vem do mais profundo de si próprio. A descoberta do Novo Mundo deu ao Ocidente a possibilidade de um encontro com sociedades diferentes daquelas que ele conhecia desde a antiguidade. Este Novo Mundo ia tornar-se o campo da sua expansão e o objeto de sua antropologia e dar os primeiros passos. Mas a percepção, a interpretação e a utilização de dados observáveis sofreram sempre o efeito redutor das ideologias dominantes. Em cada etapa do encontro com o outro, este tende a tornar-se um álibi, um espelho ou um pretexto para a luta política, a exploração econômica, a dominação cultural ou a propaganda missionária. No imaginário ocidental, o outro é um suporte privilegiado dos fantasmas originários e em lugar de eleição para experiências utópicas. Em si mesmo, ele não tem consistência nem valor próprios. Quando se interessam pelo seu modelo de parentesco, pelo seu sistema político, pela sua vida material, pela sua linguagem ou pelas suas crenças, é sempre com referência ao que perdura como modelo. Os primeiros contingentes de antropólogos constituíram-se num contexto cultural onde progresso e civilização eram as ideologias dominantes. Fechados neste quadro mental, eles caracterizam-se pelo seu entendimento com os valores do poder estabelecido, a sua participação na violência civilizadora. No plano conceptual, eles tendem a privilegiar o ponto de vista da estrutura, da permanência do simbólico. No momento do triunfo do positivismo de Augusto Kant, que muitos adotam com entusiasmo, tudo leva a crer na dominação branca encarregada de levar o progresso a toda a espécie humana. Neste assunto em que os povos da Terra querem arranjar um lugar na orquestra das nações modernas, os indígenas têm o lugar que merecem, o último. Assim, o discurso acerca do outro, cuja diferença cria problema, torna-se discurso sobre a civilização do homem pelo homem, que enaltece a assimilação dos selvagens, discurso marcado pelo etnocentrismo, o medo e o desprezo do outro, a paz branca e a conversão do outro a si. Nesta perspectiva, falar da África a partir dos trabalhos designados sob o nome pomposo de ciências do homem é evocar o drama do negro no olhar do Ocidente. Há séculos que a antropologia diz a glória do homem branco e lhe dedica como oferta um mundo sem religião, sem história, sem escrita e sem cultura, onde o homem dos trópicos ficou fechado na infância da humanidade, afastado das grandes correntes da civilização. O discurso sobre o outro mudou a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Basta reler os trabalhos da equipe de Griauli, os de Gebalandier,
P. Mercier, G. Salter, J. Coppens ou J. F. Bayard. Mas, tirando alguns exemplos, quantos investigadores assumiram os processos de descolonização e tornaram em consideração o movimento iniciado pelas sociedades de África e a sua capacidade de transformação? Quais são os lugares do africanismo onde a investigação se concentra sobre os grandes problemas da África contemporânea, incluindo a dimensão política e econômica destes problemas? Ao longo da colonização e etnia, permanece campo teórico dos trabalhos monográficos. Para sair deste âmbito, foi necessário esperar pelos estudos sociodemográficos e econômicos. Mas, apesar dos esforços de inovação, os estudos africanos que abordam as mutações sociais situam-se na maioria das vezes sob o ângulo da relação entre a tradição e a modernidade. Os métodos foram incontestavelmente renovados, mas para construir um saber a propósito dos africanos, interrogamos-nos se o objetivo do africanismo não deveria ser, em vez de observar uma sociedade outra, o de se ver nela, de tal forma que ela tenda a tornar-se o lugar onde se venham inscrever o sonho e a ciência, a prática e a teoria, em resumo, uma espécie de espelho étnico. Tal como os filósofos do século XVIII, que se servem do estrangeiro para denunciar tudo o que não corre bem no Ocidente e mostrar o seu desacordo poupando-se a reflexão por si próprio, a África dos africanistas é um mito, uma projeção abstrata e ideal. Daí a constatação: os africanos são mais falados do que falam e as palavras que se trocam a respeito deles estão ligadas à utilização que o observador pretende fazer a cada viragem da história e de cada país da reserva econômica, política e cultural que ele apresenta. É necessário medir os riscos aos quais se expõem os investigadores destinados pelas suas disciplinas a pensar a diferença. Estes riscos são reais, tal como se notava Foucault. É como se sentisse uma repugnância particular e a pensar a diferença, a descrever os desvios e as dispersões, a dissociar a forma tranquilizadora do idêntico, como se tivéssemos medo de pensar o outro no tempo do nosso pensamento. Assiste-se a uma reconsideração das categorias que o Ocidente utilizou para conhecer as outras sociedades. De uma certa maneira, a razão etnológica para o uso das sociedades não europeias está em crise. Para o africano que tenta penetrar em lugares cuidadosamente protegidos pelos guardas do templo, a situação não é muito confortável. Só podemos reforçar a nossa própria capacidade de investigação junto das organizações, dos grupos de estudo e das redes diversas, interrogando-nos sobre a forma como os intelectuais africanos interiorizam o discurso africanista. Para repensar as ciências sociais a partir dos desafios que se oferecem em sociedades africanas, é necessário saber se nas nossas abordagens não encontramos, como noutros lados, o odor do pai. O olhar da África sobre ela própria não se pode fazer sem uma reapropriação crítica dos domínios de estudos nos quais se construiu um saber cuja autoridade já não é evidente, tendo em conta os constrangimentos impostos no plano do conhecimento pelo sistema colonial. Devemos aceitar fazer escolhas de análise que nos obriguem a ter em conta os estereótipos e as imagens vinculadas sobre a África com fundos de herança de ideias e de palavras impostas pela dominação ocidental. Desde a leitura de Mamadou Etibineta e desde a escola primária que ficamos marcados por uma visão colonial das realidades africanas. Esta visão dissimula-se numa série de temas, de conceitos, de imagens, de enunciados e de teorias cujo caráter etnocêntrico não pode escapar à nossa atenção. Qualquer que seja o esforço de investigação, nunca se parte de cabeça vazia. Sem reflexão, corre-se o risco de retomar os eixos de investigação privilegiados pelos discursos colonial. Devemos temer que o africanismo de dentro não esteja sempre consciente da importância dos problemas teóricos que se impõem à nossa investigação quando esta pretende ser inovadora nas disciplinas que não podemos praticar, esquecendo a influência ideológica da colonização no domínio das ciências humanas.
Como dar conta dos mecanismos de dominação sem trazer à luz o contexto sociopolítico que revela as estratégias dos diferentes atores implicados no espaço onde o poder e o saber se interpenetram. Para investigar problemáticas diferentes no universo do africanismo, é necessário submeter várias disciplinas e questionamentos orientados para os fundamentos das mesmas. Nenhum estudo sério sobre as nossas sociedades se situa fora de uma história do saber ao longo da qual estas mesmas sociedades não tenham sido condenadas a redefinir-se relativamente a um sistema de representações ridículas imposto do exterior. É difícil dar sempre crédito à visão que se dá destas sociedades para construir um saber etnológico, sociológico ou histórico. Tendo em conta o método da inversão que intervém desde Heródoto no olhar do outro, é tentador proceder a uma espécie de arqueologia dos saberes constituídos acerca da África para melhor compreender a nossa realidade. Esta abordagem impõe-se até porque a etnologia foi durante muito tempo um avatar do imperialismo do pensamento ocidental. Para trabalhar sobre a sua própria sociedade e a sua própria cultura, o investigador africano tem de reconstruir o seu objeto de estudo, purificando-o de um corpus de referências que se foram constituídos a partir do olhar que o Ocidente não cessa de pousar sobre o outro no campo da sua cultura e da sua história política, econômica, social e intelectual. Sem este esforço de purificação científica, arriscamo-nos a adotar este olhar que não está muito afastado e tende a confundir-se com o olhar do mestre, ou melhor dizendo, o saber da África, o saber do mais forte. Que sabemos de África? A questão não pode surpreender quem quer que seja que se recorde do impacto que teve a dominação colonial sobre os estudos africanos. Voltando a situar estes estudos na sua história, verifica-se que eles não se puderam verdadeiramente descentrar das sociedades de referência dos trabalhadores em ciências humanas. Tal como observa Coppens, a história da etnologia é também a história das relações entre as sociedades europeias e as sociedades não europeias. Primeiramente, a etnologia acontece num certo contexto político. O etnólogo assumiu, portanto, posições políticas pela própria natureza da sua função objetiva. A ideologia colonial e a etnologia dependem de uma mesma configuração e existe entre estas duas classes de fenômenos um jogo que condiciona o seu desenvolvimento respectivo. Esta dialética entre o contexto da prática e a função objetiva da disciplina manifesta-se ainda hoje no caso da antropologia. Quer dizer que ela pesa sobre as próprias condições do seu desenvolvimento científico. Independentemente das motivações suspeitas que levam o investigador a abrir-se ao outro, a partir de uma crise ou de um mal-estar no seio da sua própria sociedade, o que se deve hoje pôr em causa são as perspectivas abertas sobre as sociedades longínquas num contexto em que o etnólogo foi, durante muito tempo, um colaborador do administrador das colônias. Falar-se de ciência nessas circunstâncias em que o etnólogo de terreno muitas vezes considera a sua própria cultura como modelo único e a sua linguagem como a única habilitada em explicitar os outros é uma verdadeira fraude. O que se deve pensar, a partir daí, acerca da objetividade científica, a qual pertence o discurso que mergulha numa ideologia que existe desde a Europa das Luzes, onde se constitui uma antropologia que faz o homem branco o mais perfeito da criação e lhe atribui, pelo motivo de sua superioridade, o direito de civilizar outrem. Certamente, acontece que se reconheça os limites do modelo face ao outro, que por força das coisas não pode deixar indiferente, pois se ele carrega consigo mesmo este mundo estranho, que lembra o selvagem mal, acaba-se sempre por encontrar nele alguma coisa que atrai, que é irresistível, até mesmo contagiante e que transforma o próprio europeu. J.F. Medard não hesita a escrever: o encanto de África é, de fato, a natureza das relações pessoais. Mas o olhar que se impôs foi aquele que faz do africano
o arquétipo do homem selvagem. O discurso sobre o outro oscila entre estas imagens contraditórias que em todos os casos continuam exóticas. De fato, para muitos, como o lembra François de Negroni, a África é uma reserva natural dos fantasmas dos brancos. Tendo em conta a cumplicidade objetiva da antropologia e do colonialismo, compreende-se as questões que se colocam aos investigadores indígenas face à continuidade das disciplinas cujos fundamentos epistemológicos têm que ser considerados. Também nos podemos admirar da porção conveniente que a África ocupa nas políticas de investigação nas antigas metrópoles coloniais. De acordo com J. F. Bayard, os franceses nunca investiram muito no conhecimento das sociedades africanas, mas esta ignorância é hoje abismal. Tirando alguns anfiteatros, acontece que o homem da rua se questione se Dakar é em Madagascar. Nos países que não tiveram colônias ou que as perderam rapidamente, a situação é igualmente catastrófica. Aqui, o que diz respeito ao continente negro é da competência dos especialistas que se contam pelos dedos da mão entre os homens de ciências cuja autoridade se reconhece nos meios intelectuais. As tentativas de investigação que dominam em algumas universidades não escapam ao incrível narcisismo que deplora Leroy. Tendo em conta a influência da ideologia colonial na temática das investigações africanistas, é necessário manter a distância e interrogar-se sobre os conceitos e as teorias elaborados por esta ciência do outro, que é a etnologia. Para retomar por nossa conta o que apareceu como a ciência das sociedades primitivas, é necessário olhar para a África para além do africanismo. Impõe-se este esforço na medida em que, no final do século XX, o peso da herança colonial ainda se sente num grande número de espíritos. Mais ainda pelas imagens que proliferam sobre o continente negro, tudo acontece como se nos estivessem a preparar para uma nova forma de colonização. O que se percebe pelo afropessimismo é que, na realidade, tal como escreve com toda a liberdade Bernard Lugan, a colonização foi a idade de ouro de África. Daí que aqueles a quem J. Ziegler chamou os antepassados do futuro e que mostram aos africanos a via da independência, tê-los iam induzido em erro. Esta via ter-se-ia revelado o impasse. Face ao terrorismo intelectual que se desenvolve num contexto em que os novos mercados, com a ajuda maciça dos peritos e dos investigadores, reconstruem um espaço de dominação, necessitamos reabilitar as tarefas do pensamento. Trata-se de atualizar os novos paradigmas do jugo e de revelar os germes do racismo e do desprezo destilados pelos donos do poder. O discurso que domina recusa-se a compreender as capacidades escondidas da África contemporânea. Mais precisamente, o que se tende a ocultar é, como diz J. Coppens, a longa marcha da modernidade africana. Falando de África, o discurso colonial renuncia sempre a ver como é que a dinâmica social e a história se impõem conjuntamente. É por isso que, ao restituir a história às sociedades africanas, é necessário hoje reconsiderar África sob o ângulo das dinâmicas sociais. De fato, trata-se de voltar a aprender as sociedades em via de construção e de definição, a partir das crises e das turbulências atuais, dos conflitos e das tensões, das lutas e das iniciativas. As agitações em curso, os atores e as estratégias constituem o campo de ação onde devemos submeter o olhar lançado sobre a África a uma série de revisões. Mais do que nunca, impõe-se um outro olhar sobre os diversos aspectos da vida africana, tendo em conta os esforços de invenção e de criatividade que testemunham uma outra África da qual os mídias não falam. Recusando as reduções fáceis, é necessário voltar a questionar os dogmatismos que impedem de trazer à luz as dimensões socioeconômicas, onde, apesar das aparências, se exprime a desforra do homem africano.
Apesar das situações de fome e das economias em ruína, da SIDA e das desorientações políticas, a África desafia o futuro. Face à quantidade de conhecimentos acumulados sobre as sociedades africanas, é difícil escapar à vertigem da dúvida quando se mede o peso dos preconceitos aos quais nem sempre resistem os investigadores. A este também nem sempre é facilitado o acesso ao terreno, apesar dos esforços de integração e de participação na vida das populações estudadas. Nos países do norte, muitos homens e mulheres não cortaram com o discurso de Engels, que aprisiona o homem africano no biológico e no animal, ou seja, em definitivo, no mundo estranho, a razão e a história, e aí percebemos a força dos estereótipos veiculados por trabalhos onde se deveria encontrar mais verdade e mais objetividade. Ao renunciar a compreender as sociedades africanas como as outras, a pensar a sua banalidade, numerosos investigadores não cessaram de alimentar os fantasmas que pertencem ao imaginário ocidental. Há séculos que a imagem da África resulta de um esforço de produção intelectual, onde se reencontra as ambições de uma sociedade que se julga proprietária de uma verdade universal, da qual ela apenas tem o monopólio. Não se trata aqui de uma visão do espírito. Não aprendemos nós, outrora, que as massas populares africanas ainda só muito parcialmente estão sensibilizadas para a vida política? Dito de outra forma, politicamente, estas massas populares ainda são rudes, mas precisamente elas conservaram-se desprovidas de qualquer consciência política verdadeira. Há uma década que não se parou de repetir que o Estado em África está subdesenvolvido. O que se mostra sobre o palco político africano seria o contrário de um Estado desenvolvido e moderno. Nestes países, onde os recursos públicos são geridos como um patrimônio familiar, é, pois, normal que os conflitos que surgem aqui e ali traduzam a rusticidade das sociedades que ficaram no estado de evolução, no qual o peso do tribalismo dá conta das tensões sociais e políticas. Quando a presidência da República se comporta como uma verdadeira chefferie, onde só é possível governar as populações que ainda se encontram no grau zero da consciência política, à maneira dos sultões ou dos notáveis tradicionais, é necessário aprender os próprios sistemas políticos em referência aos modelos das sociedades onde a civilização, o progresso, o desenvolvimento e a modernidade constituem um fato real. Na ausência de um Estado digno desse nome, a própria sociedade africana é uma mistura de tribos em estado de guerra, porque a colonização não conseguiu estabelecer uma paz duradoura nos países em que os indígenas não cessam de lutar entre si. Deliberadamente renuncia-se a colocar os poderes africanos nas formações sociais em curso para insistir sobre o papel decisivo que é entregue invariavelmente ao fetichismo étnico, a partir do qual tudo se explica. Apesar das aparências, não se saiu dos esquemas de análise sobre a alma negra, num contexto em que as implicações em torno das novas possibilidades de acumulação não têm nada a ver com as estratégias de controlo do poder e dos recursos a partir das redes de interesses divergentes. Desta forma, o interesse demonstrado pela especificidade dos poderes africanos disfarça os a priori a partir dos quais as sociedades africanas não são interrogadas em si mesmas e por elas próprias, mas a partir das experiências vividas pelos estados ditos desenvolvidos, que constituem, segundo uma crença espalhada, a unidade de medida única que permite compreender todas as experiências possíveis. Não podemos, assim, reivindicar que as luzes da razão contribuam para nos libertar da ignorância sobre o continente negro, tal como reconhece J.F. Bayard. A opinião pública ocidental está encharcada em estereótipo que muitas vezes exalam o racismo de outrora. A aberração fundamental é, sem dúvida, a de erigir uma africanidade mítica
arquétipo no qual se resolveriam os acontecimentos da atualidade, a configuração global e o devir das sociedades negras. Ora, a África não é precisamente o continente das ideias simples. Das margens do Oceano Atlântico às do Oceano Índico, a diversidade triunfa, climática, física, humana, política, econômica, histórica. Essas verdades de bom senso convidam a uma releitura das realidades africanas, se quisermos avançar no progresso dos conhecimentos. Esta releitura impõe-se após séculos em que a imagem do negro no olhar do Ocidente tem a marca do tráfico de escravos e da dominação colonial. Este esforço começou com Cheikh Anta Diop, que foi um verdadeiro herético da ciência. Outras investigações têm de ser continuadas nesses domínios. Assim, alguns historiadores põem em causa as ideias correntes sobre os descobridores da América, interrogando-se se os africanos não terão precedido Colombo. Para aprofundar o conhecimento de África, ainda falta explorar grandes domínios. Ir ao encontro do homem africano nos seus lugares de invenção. Precisemos o espírito que deve orientar o conjunto das abordagens que tem por fim repor a verdade sobre as realidades humanas do continente no estado atual do saber. Que seja necessário um outro olhar sobre as sociedades africanas é uma exigência que começa a impor-se num contexto intelectual em que se sente inquietude em relação aos efeitos do afropessimismo, a propósito do qual convém sublinhar o laço estreito com o fechamento dos ricos sobre eles próprios. O afropessimismo, versão atualizada do carterismo, progride e faz estragos na opinião ocidental. Ele alimenta-se mais ou menos e de forma confusa num mito que ressurgiu do fundo da nossa história, o de uma África amaldiçoada. Recordemos a maldição de Cã, muito querida pelos primeiros missionários, ou pelo menos refratária a quaisquer luzes da civilização e da modernização. Se tivermos em conta esta história, temos de reconhecer o seguinte: é necessário dizê-lo e voltar a dizê-lo, a África foi muitas vezes apresentada pela negativa, quer dizer, por aquilo que ela não é. Importa agora, mais do que nunca, derrubar essas perspectivas e interessar-se pelo movimento das sociedades africanas. Tomando a sério a longa duração para melhor colocar as questões às quais não somos capazes de responder, trata-se doravante de assumir as mutações do continente africano. Assim, é mais do que nunca necessário compreender a África e os africanos de outra forma. 30 anos depois das independências, descobre-se que a realidade do continente negro não se reduz à constatação dos peritos e das reportagens que, partindo das fomes, das secas, das catástrofes, das tiranias rastejantes, da corrupção, do endividamento e da falência dos regimes políticos, reatualizam uma antropologia da desgraça que mergulha no imaginário do Ocidente desde o fim da Idade Média. Novas tarefas surgem para a análise nos meios em que se decide acabar com os clichês que disfarçam as implicações neste fim de século na África negra. No momento em que se operam estas conversões do olhar, seria grave se os africanos se reapropriassem os modelos de análise elaborados num sistema em que a ruptura com as teorias herdadas da dependência é a priori teórico, pois o afropessimismo enraiza-se num universo de pensamento onde se renuncia a culpabilizar o Ocidente pelas infelicidades que se abatem sobre a África. Se não houver mais terceiro mundo, não haverá mais razão para provocar os soluços do homem branco, conforme o título do livro de Pascal Bruckner. Daí, face ao que se passa nos países da fome, apenas se justifica o direito de intervenção humanitária. Tal é a regra que se impõe na era pós-terceiro mundista, na qual, aos olhos das sociedades ricas, os africanos testemunham a sua incapacidade em assumir a modernidade. Uma vez mais, o afropessimismo inscreve-se num sistema de representação no qual o discurso sobre o outro refere-se às normas ocidentais de Estado, de mercado e de desenvolvimento. Será necessário que a África fique prisioneira da imagem
que o mundo exterior tem dela a partir de clichês e de estereótipos sem relação com a sua vivência real? Não nos queremos alinhar na visão dos peritos e renunciar a interrogarmos-nos acerca dos proveitos que daí retiram. No momento em que reina uma espécie de consenso sobre a África, a partir das análises estabelecidas, não será necessário reencontrar a visão dos vencidos, procurando promover um outro conhecimento cujas bases repousam sobre a cultura das sociedades africanas em si próprias? Se o acerto de novos métodos de análise se impõe, onde estão os centros de investigação, os centros de produção onde se inventam os saberes dos quais a África precisa? Tais são os conhecimentos aos quais não nos podemos esquivar no momento em que nos damos conta da importância dos desafios a enfrentar nos domínios em que as clivagens disciplinares herdadas de práticas envelhecidas constituem o obstáculo principal à renovação dos estudos africanos. Também se sabe que algumas disciplinas foram durante muito tempo marginalizadas. O africanismo nem sempre dedicou às línguas africanas o seu valor real. Por outro lado, não se encontram por todo lado instituições onde uma investigação pluridisciplinar permite ascender a uma visão global das realidades africanas. Enfim, numerosas disciplinas desenvolveram-se num contexto em que a vida cotidiana não está realmente no centro da análise. A compreensão que nós temos das nossas sociedades continua insuficiente na medida em que uma grande quantidade de objetos de estudos foi desqualificada pelos investigadores. Lembremos o atraso acumulado pelos africanistas para promover os estudos sobre a cidade, que constitui um verdadeiro laboratório das mudanças sociais. Para ir ao encontro do homem africano nos lugares de vida onde se produz a inovação, não será necessário considerar todas as iniciativas, as estratégias e as técnicas pelas quais a sociedade se cria, longe dos mitos de uma África irremediavelmente condenada e amaldiçoada que mergulha na história ocidental? Para responder a estas perguntas, é necessário questionar-se sobre os lugares de produção de conhecimentos nos sistemas de formação, onde o ensino e a investigação são inseparáveis das funções da universidade. Não podemos ignorar as exigências que se impõem à nossa inteligência a partir das obras da sociedade que se oferecem à nossa observação e à nossa análise. Por que uma UER das ciências sociais? Desde que o homem fez o seu aparecimento no espaço do saber, as ciências sociais pertencem ao sistema do conhecimento sem o qual já não podemos passar hoje. Na medida em que o âmbito do social é um desafio à compreensão, ele constitui um setor fundamental do ensino superior e da investigação científica. As propostas que trazemos aqui situam-se num contexto global, onde se impõe uma reflexão sobre o conjunto da universidade africana, uma articulação mais capaz entre a formação e o emprego, a consideração das mutações atuais da sociedade e da ciência. A criação de uma UER em Ciências Sociais aparece-nos como um elemento importante na resposta a dar aos impasses atuais do ensino superior em África, previstas nos Camarões pelo Decreto 84.158, de 18 de abril. Artigos 31, 33 e 35, as UER, no seio do nosso sistema de ensino superior e de investigação científica, não podem ignorar o lugar e o papel das ciências sociais, cujo impulso é um dos fenômenos mais importantes da cultura contemporânea. Para compreender a importância das decisões a tomar neste domínio, no seio da nossa universidade, é necessário ter em conta 3 fatores determinantes. Há 3 décadas que a Unesco não cessa de lembrar a importância das ciências sociais. Uma resolução adotada por unanimidade pela Conferência Geral deste organismo das Nações Unidas, na sua 12ª sessão, novembro-dezembro de 1962, indica nomeadamente que a investigação no domínio das ciências sociais e humanas desempenha um papel político considerável e contribui também de forma essencial para o progresso econômico e social. Neste sentido, todo o sistema de ensino superior e de investigação científica deve integrar,
o campo dos domínios e direções da investigação social e humana, onde já existe agora um fundo de conceitos teóricos e princípios de investigação certos e geralmente aceites, suficientemente amplo para facilitar a eliminação das controvérsias que de outra forma ficariam insolúveis no campo da ciência. Ponto 2. A importância dos avanços científicos e técnicos próprios da história contemporânea obriga-nos a constatar que há domínios de conhecimentos e objetos de estudo com os quais as ciências ditas exatas não se preocupam minimamente. Entre estes campos do saber, descobrem-se lugares que interpelam a inteligência do nosso tempo. Daí a necessidade de alargar os horizontes intelectuais e de assumir, num projeto global de ensino e de investigação, as ciências do homem e da sua sociedade. Ponto 3. De fato, nos países do terceiro mundo e em África, em particular, poder-se-ia ter evitado a falência de numerosos projetos se os planificadores e os desenvolvedores não tivessem considerado medíocre a contribuição indispensável das ciências humanas e sociais, como lembra o diretor-geral da Unesco, Frederico Maior, quando a Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos Avançados. O desenvolvimento das ciências sociais deve ser considerado como a condição de uma avaliação permanente da pertinência e da eficácia das ações de desenvolvimento empreendidas. Pode-se pensar que muitos erros poderiam ter sido evitados nas estratégias nacionais e internacionais do desenvolvimento se os decisores tivessem considerado o ponto de vista das ciências sociais no momento oportuno. Uma sociedade como a nossa, que precisa de se compreender a ela própria e de se transformar profundamente, deve, portanto, reconsiderar o papel das ciências sociais na formação dos atores e dos decisores de amanhã. Tudo a obriga a isso. A crise das estruturas e dos sistemas de valores tradicionais, a entrada na modernidade, os processos de urbanização e as suas incidências. O surgimento das tecnologias e das racionalidades exogêneas, a valorização dos recursos humanos, os problemas humanos da empresa e a gestão do poder nos diferentes sistemas de organização, a importância dos desafios demográficos e os sistemas de saúde necessitam uma atenção acrescida das ciências sociais. Objetivos e estruturas pedagógicas. Pelas razões que acabamos de evocar, a criação de uma UER das ciências sociais deve responder aos objetivos seguintes: desenvolver no ensino e na investigação o conjunto das disciplinas que permitam compreender o homem em todas as suas dimensões, reafirmar a unidade do ato humano e social e promover a pluralidade das abordagens deste fenômeno, face aos esmigalhamento dos conhecimentos, preservar a polivalência dos saberes, a complementaridade e a convergência das perspectivas e suscitar um novo tipo de inteligibilidade da realidade humana e social, formar os especialistas de que a África precisa em ciências sociais, abrir estas ciências ao mundo da produção e da empresa e preparar as novas gerações para entrar na sociedade de amanhã. Para atingir estes objetivos, a universidade tem que deixar de estar cativa do Estado e reestruturar-se a partir de um modelo que repouse sobre estes princípios fundadores: a descentralização, a autonomia, a inovação e a criatividade pedagógicas, a interdisciplinaridade. A UER são células universitárias que reagrupam estruturas pedagógicas operacionais para o ensino e a investigação. Nesta perspectiva, a UER das Ciências Sociais terá uma estruturação do ensino e da investigação conforme um sistema de unidades de valor, UV, semestral, que garante ao trabalho universitário maior densidade e flexibilidade, um sistema de controlo contínuo do trabalho e dos conhecimentos, possibilitado pelo trabalho em grupos restritos, experiências de ensino de cursos interdisciplinares fundadas na coexistência das disciplinas isoladas no âmbito das antigas faculdades, letras, direito e ciências, ou das disciplinas ausentes nas universidades tradicionais,
Concebidas dentro de uma perspectiva experimental de diversificação do ensino, as unidades de valor são lugares privilegiados onde se deve manifestar o caráter pluridisciplinar das opções, o espírito de polivalência e a adaptação constante às necessidades do mundo exterior. Sob esse ponto de vista, apenas as UV verdadeiramente interdisciplinares podem servir de iniciação aos métodos complementares das diferentes disciplinas e facilitar a interrogação por parte dos estudantes quanto à coerência do campo cultural destas disciplinas. Se a renovação pedagógica passa doravante pela pluridisciplinaridade que há anos tem dado interesse na investigação em ciências sociais, esta pluridisciplinaridade repousa ela própria sobre o sistema maleável de unidades de valor. O crescimento dos efetivos impõe o quadro das UV, que melhor do que as aulas que se tornaram demasiado limitadas, favorecem uma pedagogia ativa. Em suma, é ao nível das UV, estes grupos de trabalho básicos que será necessário promover a vida real da universidade, ou pelo menos as suas práticas pedagógicas. A organização do ensino e da investigação nos diferentes estabelecimentos da UER, das ciências sociais, também terá de ter em conta a escolha dos estudantes, escolha que deve ser considerada como um fator de renovação da pedagogia. De fato, no âmbito da UER, o docente tem de convencer para se constituir um público. Nesta perspectiva, cada professor será convidado a descrever o seu programa, os seus temas e a sua problemática, os métodos e os documentos pedagógicos que ele propõe aos estudantes. Sobre este assunto, as descrições das UV serão publicadas pelos estabelecimentos em cada semestre e oferecerão aos estudantes largas possibilidades de escolha para compor a sua licenciatura. No plano pedagógico, a gestão autônoma da UER das Ciências Sociais permite também a esta instituição apelar a docentes associados do mundo exterior para enquadrar os estudantes em pequenos grupos. Para preparar os estudantes no mundo econômico, a UER das Ciências Sociais deverá também apresentar no seu funcionamento uma atualização regular dos conhecimentos. Para traduzir a polivalência nas práticas pedagógicas e nas escolhas dos estudantes, a UER das Ciências Sociais funcionará na base de um sistema de ensino de tronco comum com as UV obrigatórias, as UV opcionais. É no âmbito destas UV opcionais que se fará especialmente o apelo a um pessoal qualificado a trabalhar numa empresa ou numa instituição e capaz de utilizar os resultados das suas investigações ou da sua perícia nos domínios das ciências sociais. O recurso a este pessoal virá responder à profissionalização do ensino nas UER das ciências sociais. Para responder às missões da universidade neste domínio específico, a criação de estabelecimentos que valorizam a pluridisciplinaridade e a abertura ao mundo exterior é uma necessidade. Tendo em conta a diversidade das áreas sociais a cobrir e os novos pedidos científicos a satisfazer, propomos 4 estruturas de ensino e de investigação no meio da UER das Ciências Sociais. 1. Instituto de Estudos Africanos. Nascidos a meio da expansão colonial, os estudos africanos desenvolveram-se em diferentes países da Europa e da América. Estes estudos têm muitas vezes um apoio institucional das universidades que lhes oferecem um espaço para a investigação e a difusão dos trabalhos. Os governos e as fundações privadas concorrem com a ajuda financeira na promoção de estudos que se especializam nos vários domínios das ciências humanas. No seio de poderosas associações que agrupam milhares de investigadores e de docentes, é possível acompanhar aqui e ali as atividades científicas que se desenvolvem em conferências anuais que permitem uma partilha das experiências e dos saberes em torno de um tema mobilizador. Como o mostram as bibliografias que permitem acompanhar a situação dos trabalhos em domínios precisos, estes estudos contribuem sem qualquer dúvida para o progresso dos conhecimentos sobre África.
O que é preciso notar aqui é que estes estudos desenvolveram-se no estrangeiro, mas continuam embrionários em África, no seio das universidades nacionais, nem sempre se encontra como parece totalmente natural em Leiden ou em Boston, centros e institutos especializados no conhecimento de África. Questionamo-nos se as universidades africanas assumem a tarefa que consiste em promover os estudos sobre as realidades dos países africanos. Como admitir que abandonemos esta tarefa a outros, num contexto em que demasiadas vezes os estudos desenvolvidos fora de África obedecem a estratégias que nos escapam? De fato, acontece que a maestria num domínio a partir de uma experiência de terreno não seja mais do que um pretexto para fazer a carreira no seu meio de origem. Essa é, nos Estados Unidos, a ambição de numerosos africanistas, tal como escreve Stanley Diamond à África. A África serviu muitas vezes de laboratório para carreiras americanas. Demasiados documentos e livros são apenas símbolos do lugar no sistema social, na luta social da universidade interior, moldada por este sistema e expressando-se na sua linguagem limitada e evasiva. Os estudos africanos foram um meio de chegar, ou simplesmente um modo, as suas preocupações não foram tanto a condição, as necessidades e o potencial dos povos africanos, como os problemas abstratos que qualificam um estudante como perito acadêmico ou africanista. Esta última qualificação indicando sem dúvida um certo controle sobre as informações, mas de forma alguma garantindo a aplicação da inteligência geral aos problemas do subcontinente. Face a estas práticas, temos que reorganizar os estudos africanos a partir dos desafios a que a África é chamada a responder e nas condições em que ela tem de poder contar com homens de ciência conscientes da importância teórica e prática da investigação. Não se trata aqui de ficar confinado em busca de uma África perdida, mas de promover os estudos sobre as áreas que têm de ser radicalmente transformadas. Durante muito tempo, os africanistas fizeram de conta que fechavam os olhos sobre as contradições das sociedades africanas, preferindo concentrar-se sobre as tradições, os mitos e os ritos. Ao afastar do campo de estudo os assuntos considerados perigosos e comprometedores, eles contribuíram para a perpetuação das estruturas de dominação. Poucos esforços se orientam no sentido das abordagens a partir de processos de transformação da sociedade global. Quantas experiências de terreno tomaram em consideração os dramas da fome que provocaram milhões de mortos no Sahel ao longo das últimas décadas? Noutros lugares, as ditaduras negras foram ocultadas por trabalhos que se mostravam de preferência discretos sobre a violência dos regimes repressivos, apesar dos autores se integrarem na vida das populações locais, falando com elas de coisas diversas relativamente às condições sociopolíticas impostas pelo Estado pós-colonial. No meio das confusões que a decomposição das sociedades tradicionais e a irrupção do político provocam nos círculos africanistas, é necessário desenvolver estudos africanos que se situem numa perspectiva histórica, assumindo as realidades e os problemas de uma África em mutação. É certamente no contexto atual das sociedades locais que convém inserir-se em todas as abordagens das ciências sociais em África. Não nos podemos fechar hoje em problemas abstratos ou fenômenos marginais. A situação concreta dos povos africanos deve tornar-se o eixo mais importante das problemáticas a elaborar no conjunto da investigação. Assim, para que esta encontre toda a pertinência, não podemos ficar a olhar como puros espectadores para uma ordem de realidades que tem que ser transformada, sem esquecer que as instituições e os costumes, os ritos e os mitos estão ligados a outros setores de atividade da sociedade e integram-se num sistema total onde o econômico e o político estão ligados organicamente. Trata-se, portanto, de promover os estudos africanos a partir do próprio continente, valorizando a conexão interna do conhecimento e da ação. Os saberes a produzir devem situar-se na perspectiva de uma tomada de consciência crítica de uma ordem das coisas que tem que mudar. Assim, à margem do africanismo que Adotev
Não hesita em considerar como a projeção de todos os fantasmas do Ocidente, é necessário indicar algumas pistas que se oferecem à exploração. Um fato impõe-se à atenção. Organizados em torno dos objetivos disciplinares temáticos ou geográficos, os estudos africanos estão em crise. De fato, durante muito tempo, fechados na monografia de uma etnia ou de uma aldeia, eles revelam-se incapazes de abordar a África das turbulências. Neste contexto, sem nos limitar a assuntos pontuais, parece ser necessário levantar sobre a África na sua totalidade um outro olhar que abarque as sociedades locais quanto à sua temporalidade e nas suas dinâmicas. Nesta ótica, os objetivos a atingir situam-se em relação a 3 eixos de estudos e de investigação. A. Em relação ao passado, trata-se de promover os sistemas de ensino e as investigações sobre as estruturas fundamentais das sociedades africanas. B. Em relação ao presente, o que importa é o estudo das situações atuais, tendo em conta as rupturas, as crises e as mutações que se operam no atual e no cotidiano das nossas sociedades. C. Em relação ao futuro, será necessário detectar para onde vai a vida no meio africano, analisar os desafios e os acontecimentos nos quais se desenha e se decide o futuro. Em suma, convém descobrir as tendências e a evolução das sociedades africanas. Nessa perspectiva, as dinâmicas em ação estão no centro dos estudos. É necessário inscrever também nos campos de análise não só os conflitos e as tensões, mas também os fatores integradores, bem como os atores e as forças suscetíveis de influenciar o curso da história regional ou nacional. A dimensão prospectiva e geopolítica deve ser integrada no programa dos estudos e das investigações. Primeiro ano, UV, África, permanências e rupturas. Concentrando-se nas estruturas do imaginário do homem africano, recolocando na sua história esta unidade de valor incidiria sobre os temas seguintes: a história africana, as artes e as tradições populares, o homem africano e o seu corpo, a alimentação e a cultura, a terra africana e as suas religiões, as línguas e as culturas africanas, a oralidade e os problemas de linguagem em África. Outra unidade de valor seria organizada sobre as sociedades e civilizações. Estas matérias seriam centradas sobre os domínios seguintes: as civilizações africanas, meio ambiente e tecnologias africanas, introdução às estruturas sociais da África pré-colonial, os sistemas familiares e matrimoniais, economia e culturas africanas, natureza e formas de poder nas sociedades africanas. Segundo ano, UV, Antropologia do Próximo, Antropologia do Longínquo. 1. Métodos e problemas de uma antropologia africana. 2. Métodos e problemas de uma sociologia africana. 3. O outro e o Algures, a crise da África no olhar do Ocidente. 4. Sociologia das mutações e do imaginário. 5. Os movimentos religiosos africanos. 6. Sociologia da independência e da alienação. UV, fenômenos de sociedade. 1. Etnicidade, classes sociais e problemas de integração. 2. As novas linguagens e os desafios da comunicação. 3. Crises, possessões e cultos de cura. 4. Comportamentos desviantes e loucura. 5. Integrismo religiosos e despertares espirituais. 6. O surgimento dos jovens e dos estudantes na cultura urbana e na política. Terceiro ano. UV, análise das dinâmicas sociais. 1. Estruturas familiares e mudança social. 2. As formações sociais. 3. As dinâmicas da população. 4. A nova questão dos camponeses. 5. Trabalho, capital e sociedades africanas. 6. Crise do Estado, crise da sociedade, uma sociologia das turbulências. UV, África contemporânea. 1. Antropologia do Estado e economia política da África contemporânea. 2. Poder, riqueza e classes sociais. 3. A democratização em África, impasses e desafios. 4. Conflitos e violências em África. 5. Empresas e empreendedores africanos, abordagem sociológica e antropológica. 6. África
no sistema mundo, inserção ou evicção. Ponto 2. Departamento de Sociologia e de Antropologia. As profundas mutações que intervêm nas sociedades africanas tornam estas cada vez mais complexas e difíceis de descodificar. Estas complexidades não cessam de lançar novos desafios à sociologia e à antropologia, cujo lugar se impõe no sistema de produção e de transmissão dos conhecimentos. Tentaremos mostrar como foi que estas disciplinas se constituíram, o seu objeto e sua especificidade, os princípios e os métodos que as guiam, os métodos da investigação em sociologia e em antropologia. Os principais domínios de investigação vão insistir sobre a sociologia da religião, sociologia do trabalho e das organizações, da comunicação, da família, do conhecimento, da cultura e dos lazeres, das relações internacionais, da educação e da política. Tendo em conta a evolução das sociedades africanas e a sua abertura à civilização mundial, será necessário iniciar os estudantes a sociologia e a antropologia das ciências e das tecnologias. Da mesma forma, toda a área relativa à socioantropologia da saúde e da alimentação deverá reter a atenção. Os diferentes campos da antropologia encontrarão naturalmente o seu lugar no estabelecimento. Aqui também será necessário 1. Voltar às origens da antropologia. 2. Mostrar como se faz a passagem da etnologia para a antropologia. 3. Verificar a abertura da antropologia a novos domínios de estudos, enriquecendo-se com a contribuição de outras ciências sociais, da influência do marxismo e do estruturalismo. 4. Examinar a questão da sua especificidade no campo das ciências sociais, em particular da sociologia. 5. Seguir as tendências atuais da antropologia. Ao mesmo tempo que se inicia os estudantes aos conceitos de base da disciplina, as teorias e as correntes de pensamento, será necessário prepará-los a adquirir os métodos de investigação e a implicar-se nos trabalhos de terrenos a partir dos exercícios práticos, tendo em conta os seus meios de origem ou lugares acessíveis à investigação. O ensino da antropologia coloca problemas tendo em conta o passado desta disciplina e as suas relações com o imperialismo. Por isso, devem ser organizadas discussões em torno dos conceitos ou das abordagens que têm tendência, pelo gosto do exótico, a acentuar as diferenças que separam as sociedades ocidentais das sociedades não ocidentais. Retomas críticas e reformulações das temáticas devem ser pressentidas numa disciplina que não se pode reduzir ao estudo por predileção dos fenômenos em aparência secundários nas sociedades contemporâneas, o rito, o mito, o parentesco. É preciso abrir à antropologia as dimensões concretas das sociedades, tomando em consideração a sua historicidade, a fim de compreender em profundidade os povos e as culturas nas situações em que eles são confrontados com os desafios que comprometem o seu futuro. Dentro desta perspectiva, as áreas seguintes: econômico, político, social, cultural, religioso, médico, urbano, histórico, são lugares privilegiados para os estudos e para as investigações. Os novos desafios da antropologia oferecem-se à exploração a partir das mutações que afetam o homem e a sua cultura numa sociedade em mudança. Por que não promover uma antropologia das turbulências nos estados em crise, onde os grupos humanos aprendem a gerir a incerteza? Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, parece ser necessário dar provas de imaginação para evitar recair na antropologia colonial. As realidades contemporâneas devem estar no centro das preocupações dos antropólogos. Acreditamos na necessidade de uma antropologia das empresas que tenha em conta as relações entre a produção, a gestão e a cultura. Em vez de reproduzir o discurso de ontem, trata-se, portanto, de renovar a abordagem dos fatos de sociedade e de cultura, registrando a abordagem antropológica nas dinâmicas de uma sociedade viva. A antropologia deve estabelecer-se no centro da modernidade, se ela quiser reencontrar a sua pertinência no estado atual das ciências sociais.
Tal é o espírito que deve orientar o ensino desta disciplina para desenvolvê-la aos estudantes que nem sempre percebem a sua utilidade e a sua importância no curso acadêmico que seguem. Entre as outras disciplinas principais a desenvolver no seio do departamento, assinalamos a História das Ciências Sociais, que constitui uma verdadeira iniciação ao conjunto das disciplinas de ensino. Convém seguir a história do olhar do homem e da sociedade depois das grandes mutações da inteligência, observando os grandes momentos da cultura e do saber, ajudando os estudantes a dominar as técnicas da dissertação e os métodos de explicação de texto em sociologia e em antropologia. Também os preparamos para a aprendizagem da exposição e do debate científico. Por outro lado, as estatísticas aplicadas às ciências sociais e às ferramentas informáticas tornaram-se instrumentos de trabalho indispensáveis na investigação. O estudante deve apropriar-se desses instrumentos quando se familiariza com os problemas de acesso ao terreno. 3. Centro de Estudos Urbanos. Eis as considerações que justificam a criação deste centro. 1. Os problemas de ecodesenvolvimento obrigam a situar a vida e as atividades coletivas dos grupos humanos no contexto espaço-temporal da sua inserção. 2. A consideração dos problemas do meio ambiente e dos riscos ecológicos, tal como do seu impacto na vivência humana e social. 3. A necessidade de uma compreensão do homem na sua relação com as realidades primordiais como a terra, a água, a fauna e a árvore. 4. A importância dos sistemas de representações e de crenças ligadas às técnicas de gestão do espaço em função dos modelos socioculturais. 5. O peso das mutações socioeconômicas e a relação do homem com o espaço. 6. As implicações da propriedade em meio urbano. 7. A importância da cidade nas sociedades contemporâneas com as formas de habitar e de comer que abrem novas perspectivas à antropologia e à sociologia. 8. Os movimentos migratórios, o seu impacto no crescimento urbano e os problemas de adaptação. 9. As relações entre urbanização e meio ambiente. A partir das aulas de tronco comum, das opções, das leituras dirigidas e dos seminários, o centro terá como objetivos: 1. O aprofundamento dos estudos urbanos segundo a abordagem diversas que apelem à história, à sociologia, à antropologia, à demografia, às ciências políticas e econômicas. 2. A formação dos investigadores em estudos urbanos numa perspectiva de desenvolvimento viável, repondo as questões da cidade e do meio ambiente nos contextos socioeconômicos, políticos e culturais. Em cada ramo de formação, é preciso recordar que a cidade, na sua totalidade, é um desafio à interdisciplinaridade. É preciso ter em conta as implicações desta realidade quanto à questão da intervenção em meio urbano. Para além disso, face aos problemas de urbanismo, de adaptação, de turismo e de população, o Centro de Estudos Urbanos tenta reencontrar o social dentro do urbano. Daí a necessidade de divulgar as obras das forças sociais na vida urbana, as formas de apropriação da cidade pelos africanos, as desigualdades sociais e econômicas, os comportamentos desviantes e a criminalidade em meio urbano, as formas de organização e os grupos de pressão, a crise das solidariedades tradicionais e as novas culturas em gestação, os grupos de futuro como os jovens e as mulheres, os movimentos sociais, os lazeres modernos e as indústrias do imaginário, os sistemas políticos e a sua intervenção nos problemas de gestão do espaço. Parece-nos essencial que as questões colocadas pela relação do homem africano com o espaço sejam assumidas no seu conjunto. Seria interessante, em particular, privilegiar assuntos como homens, mulheres e jovens face ao meio ambiente, percepções, atitudes e comportamentos, práticas de mercado imobiliário e sistemas jurídicos, migração, urbanização e problemas de emprego, cidades e infraestruturas, passado e presente,
a gestação das aglomerações metropolitanas nos países africanos, estratégias residenciais e bairros periféricos, as políticas da água nas cidades africanas, o Estado, os poderes locais e as formas de gestão dos serviços urbanos, a pertinência das redes associativas e as políticas urbanas, o papel das populações nas estratégias de produção e de apropriação da cidade, as estratégias de sobrevivência e os processos de integração no mundo do trabalho, cidades e empresas, os jovens, as mulheres e a cidade, cultura, democratização e urbanização, o religioso no espaço urbano, urbanização e mudanças sociais na África Negra. Estes temas, cuja lista não é exaustiva, permitem a construção de blocos de aulas e sugerem assuntos de investigação. Concretamente, um ano de iniciação seria consagrado a um módulo concentrado sobre o urbano e o rural, a articular à volta dos seguintes temas: História das cidades e das sociedades humanas, estudos de casos, a cidade no imaginário das novas gerações africanas, a cidade na literatura e no cinema africanos, as relações cidade-campo e introdução ao urbanismo. No segundo ano dos estudos urbanos e sociais, uma unidade de valor incidiria sobre espaços, sociedades e culturas. Esta UV seria desenvolvida em torno dos temas: a ecologia, uma ciência do homem e da natureza, natureza e cultura, o homem e o seu meio, percepção do espaço, o outro e o algures, que é futuro para os povos da floresta. O fenômeno do lixo, a abordagem pluridisciplinar da rejeição dos lixos e problemas de garbologia, as sociedades pastorais e a crise dos ecossistemas, estudos de casos. Para avançar na compreensão das relações entre espaços e sociedades, uma segunda unidade de valor seria consagrada ao exame das relações entre cidades e sociedades. Esta UV permitiria a abordagem dos problemas de sociologia urbana e a análise da vida social em meio urbano a partir das culturas novas que emergem, modas, linguagens, lazeres. Esta unidade daria a possibilidade de promover estudos de antropologia urbana e seria o encaminhar para a abordagem dos problemas do meio ambiente com um esforço para discernir as relações entre a ciência e a ideologia a partir dos riscos ecológicos em torno da floresta, do deserto, da fauna. No cerne dos assuntos a estudar, é necessário situar os problemas de gestão do espaço no seio das sociedades e das culturas diferentes num contexto em que a passagem do campo para a cidade necessita de políticas urbanas a definir. No decorrer do terceiro ano, a unidade de valor que se articula à volta do módulo Espaços, Desafios e Estratégias parece fundamental. De fato, para além das descrições miserabilistas centradas sobre os bairros de lata, trata-se de compreender as dinâmicas urbanas, as formas de criatividade pelas quais os diversos atores intervêm na produção do espaço a partir das lógicas sociais e das estratégias que eles inventam. O objetivo é o de mostrar em que medida o espaço urbano é um lugar de inovação e de lutas sociais. Nesta perspectiva, abordaríamos os temas seguintes: sistemas alimentares e processos de urbanização, antropologia e sociologia da alimentação, a economia urbana popular, uma sociologia do desenrasque e do contrabando, os desafios imobiliários em meio urbano, poderes e estratégias, nascer e morrer na cidade, abordagem pluridisciplinar, morar na cidade, desafios, atores e estratégias, as culturas urbanas, violência urbana e novas formas de luta social, o homem e a natureza, ideologias e desafios políticos e econômicos. Finalmente, justifica-se a promoção dos estudos de ecologia urbana, que examinariam os assuntos seguintes: sociologia dos objetos, gestão da cidade e política urbana, espaço urbano, capital e poder, urbanização, movimentos e conflitos sociais, adaptação dos solos, abordagem pluridisciplinar, construir a cidade, atores e lógicas sociais. Estas indicações constituem simples pontos de referência. Elas não procuram de forma alguma definir um programa de ensino e de investigação. O que nos parece importante é que a UER
das ciências sociais seja um lugar de elaboração e de difusão dos saberes nos domínios estratégicos nos quais se decide o futuro do homem em sociedade. Trata-se, portanto, de ficar aberto, procurando integrar os objetos de estudo cuja pertinência se impõe. Em vez de se fechar num sistema fixo e intemporal, convém reinventar os conhecimentos a partir das regiões onde o inédito é um desafio à investigação. 4. Departamento das Ciências do Desenvolvimento e da População. Já não é necessário lembrar o interesse dos estudos sobre os problemas de desenvolvimento de população. Não deveriam as universidades africanas mobilizar-se e concentrar-se sobre estes estudos num contexto em que os estados africanos são confrontados com questões demográficas que constituem um dos grandes desafios deste fim de século? Todos os estudos universitários deveriam permitir de integrar desenvolvimento e população num sistema de conhecimentos a promover no ensino superior. Tendo em conta as contribuições específicas das ciências sociais, sugerimos aqui algumas orientações de estudo e de investigação. 1. Campos profissionais a privilegiar. Formação e investigação, uma prioridade a ponderar tendo em conta as carências neste domínio, principalmente nos países do terceiro mundo, onde a falta de quadros competentes para os programas e as intervenções a promover em matéria de desenvolvimento de população. Importância da pesquisa devido à complexidade dos problemas e das implicações, onde se desenha o futuro a partir dos setores e dos lugares que no estado atual dos conhecimentos ainda não estão suficientemente dominados. Outros campos profissionais, quadros, podendo intervir nos projetos e nos programas de população e de desenvolvimento a nível local, regional ou internacional. Serviço dos estudos e dos projetos nos departamentos ministeriais e nos organismos de intervenção nas estratégias de desenvolvimento de população. 2. Perfil intelectual. Disciplinas de base a promover: História Econômica e Social da África, História da População, Ciências Econômicas e Políticas, Demografia, Sociologia da Família, Sociologia do Desenvolvimento da População, Antropologia Social e Cultural, Antropologia do Desenvolvimento, Sociologia Rural, Economia Rural e Problemas de Desenvolvimento Regional. Outras temáticas: Crescimento demográfico e mutações sociais, transferência de conhecimentos e de competências, ideologias e realidades, cultura e desenvolvimento, políticas de desenvolvimento de população, ajuste demográfico e crise do desenvolvimento. Nas diferentes disciplinas de ensino, o departamento destacaria o aprofundamento dos conhecimentos de base, a aptidão para a reflexão crítica, a maestria das técnicas de investigação e de comunicação dos conhecimentos, o rigor da abordagem, a capacidade de inovação e de antecipação teórica, o reconhecimento das ciências e a abertura a especificidades culturais, o sentido da objetividade. 3. Para realizar este perfil, ver as disciplinas enumeradas mais acima. No que concerne às disciplinas novas a promover, deve-se insistir sobre os estudos urbanos e a sua implicação sobre os problemas de desenvolvimento de população, a economia alimentar e as políticas agrícolas, as ciências sociais da saúde e os problemas de desenvolvimento em meio rural e urbano. Para um alargamento dos horizontes onde hoje se colocam os problemas de desenvolvimento de população, inscrever no programa do Departamento Ensino sobre o conceito do desenvolvimento, história e teoria, as culturas e civilizações dos povos do terceiro mundo, África, América Latina e etc., as religiões africanas e os movimentos religiosos contemporâneos, Islã, cristianismo e problemas de população, a percepção da criança nas sociedades tradicionais e no mundo contemporâneo, sexualidade e fecundidade nos adolescentes. SIDA, amor, morte e imaginário do mal nas sociedades africanas. Que pedagogia?
Para as disciplinas de base, aulas ordinárias ancoradas no real e no cotidiano, repensar as práticas elaboradas no Norte, tendo em consideração as questões que se levantam nos países do Sul, constituiria um desafio interessante. Quanto às disciplinas novas, privilegiar os seminários e os ateliês, em todas as vertentes do departamento, promover uma abordagem global, dinâmica e pluridisciplinar dos problemas do desenvolvimento da população. 4. Problemas e desafios negligenciados, esquecidos ou inéditos. A. Quanto aos problemas do desenvolvimento, preparar os futuros estudantes para discernirem as interações entre as relações de poder e as relações de produção, por forma a apoderarem-se dos mecanismos de reprodução social relativos a lógicas e estratégias das classes dirigentes. Numa palavra, seria interessante abrir no programa uma área problemática sobre o Estado, a sociedade e o desenvolvimento. Outros setores negligenciados. O impacto dos organismos internacionais, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, organizações não governamentais, ONG e etc., nos projetos e nas práticas de desenvolvimento, o papel das empresas e dos empreendedores, as estratégias de sobrevivência e as formas de criatividade das sociedades locais em meio rural e urbano, as mutações econômicas e sociais nos países do terceiro mundo, Estado, violência e mecanismo de acumulação, falência do desenvolvimento e processo de recolonização. B. Em matéria de população, os problemas da juventude e da sexualidade precoce nos e nas adolescentes em meio escolar e urbano, os problemas do envelhecimento nas mutações atuais das sociedades do terceiro mundo, o papel do imaginário social e das formas simbólicas nas atitudes e nos comportamentos procriadores, a diversidade das respostas e as estratégias inventadas pelas sociedades locais face aos seus desafios demográficos, a inserção das dinâmicas demográficas nas mudanças sociais, o papel dos organismos internacionais e das ONG nas políticas de população. 5. Pontos fortes e de ruptura da ciência de amanhã. Quanto à problemática do Departamento das Ciências do Desenvolvimento da População, insistimos em 3 pontos importantes. 1. Voltar a situar as sociedades do terceiro mundo na sua história e no seu ambiente, assumindo os novos desafios que surgem nas relações Norte-Sul, Sul-Sul. 2. Repensar os problemas do desenvolvimento e da população, tomando em consideração a crise atual do Estado e a emergência da sociedade civil e integrando os problemas ambientais. 3. Tomar nota da crise dos modelos e das certezas e responder aos novos pedidos teóricos, inventando as ferramentas de análise, os conceitos e as teorias apropriadas para ajudar a tomar decisões eficazes que respondam à pluralidade das situações e das culturas. De qualquer forma, o departamento deve abrir-se e participar no debate científico e intelectual sobre os problemas do desenvolvimento e da população que constituem um dos grandes desafios do final do século XX. Esse debate traria sua contribuição e o seu reconhecimento ao papel das ciências sociais, demasiadamente esquecidas na planificação e nas práticas do desenvolvimento e da população. Ao concluir a sua formação, o estudante deve dar a prova das suas aptidões em matéria de ciências sociais. Para isso, é necessário que ele aceda a uma visão de conjunto destas ciências e saiba apreciar a sua contribuição e o seu lugar no sistema de conhecimentos. Aí também, uma epistemologia das ciências sociais constitui um centro de interesse maior. Talvez os níveis do mestrado e do doutoramento sejam os mais indicados para aprofundar a reflexão sobre estes problemas fundamentais. Os ateliês e seminários são os locais preconizados para este esforço a partir do estudo de um texto, de um tema ou de uma discussão sobre um assunto importante. Os programas de ensino e de investigação desses estabelecimentos obedecem às necessidades de transmissão e de aprofundamento dos conhecimentos em ciências sociais
e da investigação científica e da profissionalização da formação no seio da UER das Ciências Sociais. A elaboração destes programas deve abrir-se aos departamentos envolvidos numa experiência de pluridisciplinaridade em ciências sociais. Pensamos particularmente nas ligações a estabelecer com a história, a geografia, a demografia, a linguística, a psicologia social e a psicanálise, as ciências econômicas e políticas, as ciências biológicas e florestais. Nas investigações a desenvolver para derrubar as divisões entre as disciplinas que tocam as ciências do homem e da sociedade, não será suficiente retomar as disciplinas de base necessárias e a dominar pelos estudantes. Será necessário ter a audácia de criar disciplinas novas que levem em conta os problemas ou os setores negligenciados e esquecidos ou os pedidos teóricos que possam surgir em redor de desafios inéditos. Em todos os estabelecimentos a criar, o essencial é lembrar nas práticas pedagógicas e científicas que há hoje no que concerne às ciências sociais. Domínios a cobrir, relações interdisciplinares a estabelecer, métodos e técnicas de investigação a dominar, uma organização da investigação a promover, equipas de trabalho a constituir, a informação e a difusão dos resultados de investigação a desenvolver, a necessidade de romper o isolamento das ciências sociais e promover a sua abertura em relação à empresa e ao mundo do trabalho em geral. A este respeito, a UER das Ciências Sociais deve interrogar-se em permanência sobre o futuro dos seus estudantes e a sua inserção na vida ativa. Ela deve prever uma revisão sistemática dos conhecimentos, abrindo-se aos problemas colocados. Pelo recurso à avaliação nacional dos diferentes programas de investigação e ao estudo de projetos, pela dominação do espaço agrário e pelo futuro da agricultura, pelo desenvolvimento da criação e da pesca, pela planificação da adaptação do território, pela educação, pela saúde, pelos assuntos sociais e a condição feminina, pelo turismo, pela comunicação e a cultura, pelas relações internacionais, pelo ambiente, pelo urbanismo e a gestão do espaço. Para além de assegurar estas tarefas pedagógicas e científicas, privilegiando os ramos de formação relacionados com a vida ativa, a UER das Ciências Sociais deve também estabelecer contatos com todos os atores ou organismos que hoje manifestam um interesse sempre maior a favor das disciplinas especializadas no estudo do homem e da sociedade, jornalistas, grupos de pressão, decisores, gestão. Avaliação dos conhecimentos. Nesta altura, o êxito do projeto de uma UER das Ciências Sociais depende de algumas condições. Primeiro, o ensino tem que ter condições para a investigação. Depois, tem que estar próximo das realidades científicas e abrir-se ao meio para o qual o estudante regressa depois da sua formação. Isto supõe uma reforma do conteúdo e dos métodos de ensino. É necessário interrogar-se constantemente sobre o futuro dos jovens que decidem inscrever-se em ciências sociais, como acompanhá-los nesta decisão ao longo dos anos de estudo que se deve tornar um tempo de aprendizagem para a vida. É esta questão que tem que decidir a orientação dos estudos e também tem de intervir ao nível da avaliação da formação. Além dos problemas com as notas de onde tem de desaparecer qualquer forma de arbitrariedade, é necessário interrogar-se sobre o tipo de homens que se formam nas nossas universidades. Se o estudante não pode ser um simples eco do seu mestre, há que criar ruptura com os métodos de avaliação, onde se encontra um sistema de ensino que se limita a uma formação artesanal. Num sistema que privilegia o bacotagem, é necessário insistir nas aptidões a desenvolver em função da finalidade dos estudos. O controlo dos conhecimentos tende a fazer-se a partir das aulas dadas.
Num contexto sociocultural em que muitos dos jovens não foram treinados à leitura desde a infância, não deveríamos antes medir o nível de um estudante submetendo-o ao estudo de um problema a partir de um artigo, do capítulo de um livro ou de um outro documento? Tendo em conta uma escolha de leitura em função de pontos de vista diferentes, veríamos como o estudante reflete sobre as suas leituras, como delas retira o essencial, procede à crítica das afirmações, descobre as contradições e formula as sínteses. Em ciências humanas e sociais, este exercício não é só uma iniciação à cultura, mas também prepara a investigação na medida em que aqui também há a necessidade de escolherem um tema, de proceder a uma pesquisa documental, estabelecer um plano e redigir um texto. A partir dos trabalhos práticos dos ateliês e dos seminários, o ensino vai fornecendo diversas ocasiões de testar o método de exposição, de análise e de discussão. Com estas experiências, podemos evitar que o ensino superior siga os moldes do ensino secundário quanto ao individualismo alucinado, do qual encontramos vestígios na preocupação de dar notas baseadas na prova do exame. A par do trabalho pessoal, que ainda constitui uma grande exigência, não será necessário desenvolver a aptidão para o trabalho em equipe na medida em que este representa um fator de integração numa teia de relações humanas no seio de uma empresa ou de uma organização. O ensino superior deve preparar os futuros quadros nacionais para trabalhar no mundo complexo onde a pluridisciplinaridade exige doravante a colaboração e a partilha. O mundo do trabalho, em que os jovens se preparam para entrar, impõe a redução da carga do exame. O essencial é que os estudantes tenham a ocasião de fazer a experiência de uma autonomia na organização de um trabalho coletivo em que eles treinam a análise e a reflexão. Não podemos aqui avaliar os resultados desta experiência, sem redefinir o perfil do próprio docente. Este é um animador de um grupo de estudos, um iniciador à pesquisa ou um educador que transmite com clareza a ciência que se faz. Encontra-se nele um guia ou um inspirador que estimula o trabalho intelectual dos grupos dos estudantes a seu cargo. Resumindo, ele é aquele homem junto do qual os estudantes podem usar livremente a palavra e que consagra o seu tempo à coletividade universitária? Estas perguntas ficam sem resposta quando o docente não acredita na sua missão, ou seja, quando não acredita no valor do ensino, quanto à sua potencialidade e utilidade para ele próprio, para os estudantes e para a sociedade. Se a investigação não encontrar o lugar que merece na organização da sua tarefa pedagógica, ele está condenado a repetir-se. Ora, é também necessário insistir na aprendizagem para a investigação. Partindo daí, os critérios de avaliação dos conhecimentos devem ter em conta o conjunto dos fatores que põem em causa o docente e o estudante. Nesse sentido, é preciso rever as práticas atuais, tendo em conta os objetivos da formação que devem apontar primeiro o papel de orientação e não de seleção. Dito de outra forma, é necessário rever a avaliação do trabalho universitário a partir das exigências de uma pedagogia de acompanhamento destinada a preparar os estudantes para o amanhã. É em função desta pedagogia que é necessário examinar a questão dos diplomas. Resta-nos insistir na criação de diplomas que se inscrevem no processo de avaliação e do controle dos conhecimentos no seio das UER, das Ciências Sociais. Para além da licenciatura de Sociologia e de Antropologia, propomos que seja submetido a exame a criação dos seguintes diplomas: um mestrado e um doutoramento em Ciências Sociais concedido numa disciplina ou numa dada especialidade. Por exemplo, mestrado em Ciências Sociais conferido na disciplina ou especialidade de Estudos Africanos, Sociologia e Antropologia, Estudos Urbanos, Ciências do Desenvolvimento da População. A criação destes diplomas
depende das dificuldades específicas de organização do ensino na UER das Ciências Sociais. Administração e problemas materiais. Entre as urgências a honrar na aplicação do decreto sobre as UER, é claro que se impõe uma adaptação das estruturas de acolhimento a fim de criar melhores condições de trabalho para os docentes e para os estudantes do atual Departamento de Sociologia. Não se concebe uma UER das Ciências Sociais em barracas, a não ser que se procure conduzir este setor do ensino superior e da investigação científica à asfixia ou à morte. Se as ciências sociais não são um luxo para o Estado africano, a política dos estabelecimentos universitários deve obedecer a uma hierarquia de necessidades que privilegie as disciplinas cujo ensino esteve durante décadas isolado em edifícios de tábuas, como ouvimos nos Camarões. Para promover as equipes de investigação associadas, é necessário rever a situação dos locais, salas de aula e de trabalho, e abrir novos postos de ensino para dar uma resposta às necessidades pedagógicas da UER das Ciências Sociais. Finalmente, não se pode ignorar os problemas materiais e logísticos do pessoal não docente dos estabelecimentos a desenvolver no âmbito da UER, secretariados, material de escritório e etc. Por outro lado, a utilização das técnicas modernas ao serviço do ensino e da investigação em ciências sociais levanta novos problemas a resolver a nível do equipamento. Biblioteca especializada em ciências sociais, laboratórios de investigação, meios audiovisuais, informática. Para a gestão da nova estrutura a criar, propomos a criação de 3 tipos de conselhos: Conselho de Administração e de Gestão, Conselho Científico, Conselho Pedagógico. Conselhos formados por docentes e investigadores experimentados, cujo perfil e número terão de ser definidos. Os conselhos científicos e pedagógicos serão encarregados de assegurar a animação da UER, das ciências sociais, no conjunto dos problemas específicos ao ensino e à investigação científica. E é isso, galera. Essa foi a leitura do capítulo 2. Obrigada pela sua presença até aqui. Eu espero que você tenha curtido essa leitura. Próximo vídeo é a leitura do capítulo 3, Ciências Sociais e Devir das Sociedades Africanas. Mais uma vez, obrigada, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.